Assíndeto é a falta de conectivos entre palavras, orações ou expressões que compõem um período que acaba resultando no uso de orações coordenadas assindênticas, que são orações separadas por vírgulas. Nesta tirinha vemos a falta de conectivos na fala do menino, provocando o uso de vírgulas para separar as orações. Anáfora é a repetição de uma ou mais palavras no início de algumas orações, bastante usado em poemas. Nessa estrofe do poema José, de Carlos Drummond de Andrade, percebemos a repetição de duas palavras, que são se e você. Ela produz um tipo de força para a estrofe, fazendo ficar com uma maior intensidade. Pleonasmo é a repetição de um termo ou ideia podendo ser a mesma palavra ou não, normalmente é usado para realçar uma ideia, deixando-a mais expressiva. Vemos que nesse caso o juiz usou o pleonasmo se referindo como árbitro de futebol e não juiz, sendo que as duas coisas são iguais. Metáfora é usado para dar um sentido ou expressão em lugar de outra palavra sem que haja sentido real sobre ela. Essa tirinha podemos perceber que o personagem de roxo está usando uma metáfora. Você está vendo pelo em ovo, querendo dizer que ele está procurando problemas aonde não existe. Comparação usada para qualificar uma semelhança entre duas ou mais elementos. Mas há sempre uma palavra acompanhada da comparação, como parecia tal qual dentre outros. Na charge vemos que o personagem faz uma comparação com a vida e as comidas, falando que ambas são boas. Metonímia uso de empregar um termo em outro lugar, havendo uma pequena relação entre os sentidos. Nessa foto vemos que a relação usada é que as árvores seriam nossos pulmão e que precisamos delas para podermos respirar. Sinestesia é o uso de sensações percebidas pelo corpo através de uma expressão. Percebemos que nessa tirinha vemos que o cachorro usa uma expressão através do sentido da visão. Ironia. A ironia é usada para fazer uma frase ter outro sentido do que normalmente seria. Também é usada para dizer o sentido oposto da frase. Nesta tirinha vemos que o paciente usa a hipérbole para dar mais intensidade à sua dor de cabeça. Antítese é quando dois termos se contraem entre si, normalmente são palavras de sentidos opostos. Nessa tirinha temos várias formas de antítese. Uma delas é para existir um positivo tem de haver um negativo, onde positivo e negativo têm sentidos opostos. Hipérbole. A hipérbole é usada para realçar uma ideia deixando uma expressão exagerada do que realmente é. Nesta tirinha vemos que o paciente usa a hipérbole para dar mais intensidade à sua dor de cabeça. Prosopopeia é o uso de dar qualidades e ações a seres inanimados ou animais. Também é usado para atribuir caracterizar humanas a seres inanimados ou animais. Vemos que neste quadrinho o escritor tenta reproduzir um som que um pato faz com as letras quack. Vemos que neste quadrinho onomatopeia. A onomatopeia é quando tentamos reproduzir um som com palavras. Vemos que neste quadrinho o escritor tenta reproduzir um som que um pato faz com as letras quack. Assonância. A assonância é quando tem a repetição dos mesmos sons vocálicos. Nesta foto vemos o uso repetitivo dos sons vocais nasce e morre. Aliteração é quando tem a repetição das consoantes para dar uma expressão mais intensa e pode ser usado como um grande efeito sonoro. Neste poema vemos que a grande repetição da consoante D para dar um ritmo ao poema e dar mais intensidade para ele. Paradoxo. Em outras palavras, paradoxo é uma contradição onde os termos se contradizem normalmente, e essa figura de linguagem é muito usada na filosofia. Nesta tirinha vemos um paradoxo onde a questão de um teste entra numa contradição, aonde se você escolher a letra I, a letra D vai anular a I, entrando em um paradoxo. Gradação. Gradação é quando temos uma crescente ou decrescente de uma ideia. Nesse poema vemos que o Saulo Pessato usou uma gradação decrescente aonde ele vai do número 3 até o número 1 numa ordem decrescente. Eufemismo
É usado para deixar uma expressão menos pesada do que normalmente seria normalmente. É usado para relatar algum acontecimento pesado ou chocante. Vemos que neste quadrinho o escritor tenta reproduzir um som que um pato faz com as letras quack. Vemos que neste quadrinho polissíndeto é o uso excessivo de conectores desnecessário na gramática. Nessa charge vemos que o ladrão está usando excessivamente os conectivos se e posse.